Boa tarde. Como que vocês estão? Como que vocês estão? Boa tarde. Boa tarde. Como que vocês estão, gente? Todos bem? Vamos orar para estar iniciando essa live, né? Paz do Senhor, gente. Como que vocês estão? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, que nessa tarde, Deus, o Senhor venha falar com teus filhos, falar com tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, da força alcançada, levanta o caído, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Porque o Senhor merece, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, que nessa tarde, Deus, vidas, venha se render ao Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Tu tens liberdade nesta live de salvar, de curar, de libertar. Fazer aquilo que o Senhor quiser, Pai. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te exaltar, eu quero Te glorificar. Eu quero Te dar o louvor, eu quero Te dar a glória. Porque o Senhor merece, meu Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, faz um milagre em nossa vida, Senhor. Nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E nós, Pai, Te damos o louvor, a glória, a adoração nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, dá força ao cansado, levanta o caído. Oh, Pai, o próprio Jesus disse na Tua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo dessa mulher. Oh, Pai, mostra para ele, mostra para ela que o jugo que o Senhor Jesus tem para nos dar, Pai, é leve e o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave. Em nome de Jesus Cristo, Deus, levanta, Senhor, cada um, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Ajuda, Senhor, a cada um a entender quais são os Teus planos, Teus projetos aqui, Deus. Quais são, Pai, os projetos do Senhor para a vida deles. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, se o Senhor não falar conosco, se o Senhor não nos dá orientação, a gente não entende nada, Deus, nada, nada. Mas graças eu Te dou, Pai, pela Tua santidade. Graças eu Te dou, Pai, pela Tua verdade. Graças eu Te dou, Pai, pelo Senhor ser este Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Esse Deus que vê tudo, esse Deus que sabe de tudo. Esse Deus que tem contemplado cada filho, cada filha Tua.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, levanta, Senhor, cada um para a honra e a glória do Teu nome. Levanta, Senhor, cada um, Pai, para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te bendizer, para Te adorar, Senhor Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de mistério, Deus de poder e Deus de santidade e verdade, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja e não dorme. Aquele que tem visto cada vida, aquele que tem visto cada pessoa, Pai. E a minha oração, Pai, nessa tarde, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha ter compaixão de nós, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha levantar, Deus, o fraco, que o Senhor venha levantar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cada vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia dos Teus filhos, tenha misericórdia das Tuas filhas, Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu és o Deus que não tarda, Tu és o Deus que não falha, Tu és o Deus que não tosqueneja. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Eu creio, Pai, que Tu és a cura. Eu creio, Pai, que Tu és a libertação. Eu creio, Pai, que Tu és aquele que era, que é e que há de vir, que está voltando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Essa é a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Luciano, né? Glória a Deus, né? Curte a live, gente, compartilha. Manda pro amigo, manda pra amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus, né? Que gosta de oração. Vamos estar aqui falando de um tema importantíssimo, né? Qual tema, Ana? Aquele que confessar Jesus com a sua boca, né? E crer no seu coração e for batizado será salvo. Então hoje a palavra é falar um pouco desse assunto, né? Algumas pessoas têm dúvida disso. Algumas pessoas não sabem aonde que está as passagens, né? Que temos respaldo para falar disso. E hoje eu vou estar lendo com vocês essas passagens, né? Uma delas está em Romanos, né? Capítulo 11, versículo... Aleluia. Romanos, né? Capítulo 11. É Romanos, capítulo 11, gente? Espera aí. Calma aí. Romanos 10, né? Romanos capítulo 10, versículo 9. Que vai dizer assim, ó: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, né, essa passagem de Romanos capítulo 10, versículo 9,
e versículo 10, né? É um dos respaldos a qual pregamos, né? Que nós temos que confessar Jesus como o único suficiente Salvador. Que temos que falar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Vou ler de novo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres, ter fé, acreditar em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Algumas pessoas não creem, né? Que Jesus morreu na cruz para salvar e perdoar seus pecados. Algumas pessoas, né? Falam assim, mas aonde que está essa passagem? Romanos, né? Capítulo 10, versículo 9, que diz, se com tua boca confessares, né? Falar que Jesus é o Senhor e creres, né? Acreditar em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, aqui está um respaldo bíblico, né? A qual fala, tem outra passagem também que dá respaldo disso, né? Que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Mateus, vamos ler? Mateus, né? Capítulo 10, versículo 32. Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 10, versículo 32. Também que fala sobre isso, né? Que a gente precisa confessar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. Mateus, capítulo 10, versículo 32, vai dizer assim, ó. Assim sendo todo aquele que declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. E aquela Bíblia, João Almeida Ferreira vai falar, né? Se, entretanto, qualquer que assim sendo, todo aquele que me confessar diante das pessoas, né, diante dos homens, também eu confessarei, né, diante de meu Pai que está nos céus. Que também é um respaldo bíblico, né? Mas o mais claro aqui é Romanos capítulo 9 e Romanos capítulo 10, versículo 9, né? Que vai dizer, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E também tem a outra passagem que diz, né? Vamos lá? Que eu anotei aqui também. Que vai dizer em Marcos, né? Capítulo 16, versículo 16, que vai dizer assim, ó. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Então, uma das passagens também que dá respaldo bíblico, né? Que tem que se batizar. Algumas pessoas falam, pra que isso, né? Entrar dentro da água e sair. Eu também achava isso. Pra que essa palhaçada, né? Tipo assim, na minha cabeça, antes de entender, antes de ter fé sobre isso, eu achava que isso era uma besteira, uma palhaçada. Batizar, né? Entrar dentro da água e sair. Mergulhar e sair dela. Só que isso é uma ordem do Senhor, né? Ele deixou isso aqui como ordem. Então está dizendo aqui em Marcos capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então é uma ordem de Deus. Crer, ter fé, acreditar e se batizar, passar pelas águas. Algumas pessoas falam assim, não, mas pra que isso? Pra que esse negócio de passar pelas águas? Pra que esse negócio de batizar? Porque a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia deixou claro que precisamos se batizar. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a palavra de Deus é muito clara, gente. Só não obedece quem não quer. Só não faz quem muitas das vezes rejeita esta verdade. Rejeita essa palavra, que é a palavra de Deus, né?
E a Bíblia também fala, nós acabamos de ler aqui, que precisamos confessar Jesus com a nossa boca como o único e suficiente Salvador. Nós acabamos de ler, né? Romanos, capítulo 10, que fala sobre isso. Nós acabamos de ler, né? Nós acabamos de ler. Em versículo 9: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então algumas pessoas não acreditam na salvação, mas a salvação ela vem por intermédio de Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus disse isso, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus deixou muito claro que a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé. No livro de Hebreus, né, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer. A gente crê que está acontecendo, que um dia vai se tornar realidade. A salvação é algo que precisa de fé para poder usufruir dela um dia. A salvação não vem por apenas achar, mas crer. A salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. A salvação vem por intermédio da sua fé em Jesus. Jesus ele disse também, né? Se confessares com a tua boca que eu sou o Senhor e crer, será salvo. Então temos duas coisas: falar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, e confessar Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e crer no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Algumas pessoas não acreditam que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Às vezes já ouviu essa passagem, né? Mas só que não tem fé o suficiente para crer nisso. E eu vou te dizer, você não tem fé que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para te salvar e perdoar seus pecados num passe de mágica, na força do seu intelecto, da sua inteligência, do seu QI. Mas você consegue acreditar no testemunho de Cristo por meio da fé. E fé é dom de Deus, é Deus que dá fé. A própria palavra fala, né, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, o próprio Deus dizendo. É através do Espírito Santo que temos fé em Deus. É através do Espírito Santo que nós recebemos esse dom de ter fé, de acreditar que Jesus morreu na cruz para salvar e perdoar os nossos pecados. Não é uma coisa assim, gente, passageira. Não é uma coisa assim que você acha, não é uma coisa que você, sei lá, vou ver. Não, o Senhor Jesus já deixou claro que precisamos de fé, e a fé não é dada por alguém que não faz esse ato. Abre a sua boca e confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora, crer no seu coração é por intermédio do próprio Deus que te dá fé. É Ele que te faz ter fé, acreditar que Jesus morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. É o Senhor Deus que faz isso no nosso coração. Não é por nossa força de vontade, não é porque nós foi o mais certo, ou o mais santo, ou a mais santa. Não, gente, isso é por meio de Deus. A fé é obra de Deus, a fé vem por meio dele, através do Espírito Santo. A própria palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, quando a gente vai pregar para alguém, né, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, ele não aceita Jesus assim por aceitar, gente. Quem convence ele, quem faz ele ter fé, acreditar, é o próprio Deus. Eu sei que algumas pessoas aí, né, levantam a mão, fala, eu aceito Jesus como o suficiente Salvador, às vezes na emoção.
e ali se frustra, ali muitas das vezes sai dos caminhos do Senhor, nega a fé, vira um apóstata, porque fez aquilo por emoção, não fez aquilo por razão. Fé é razão. Fé é você acreditar em algo que você não está vendo, mas você sabe, você tem certeza que vai acontecer. Fé é isso. Fé é coisa, como diz o outro, coisa de gente louca mesmo. Precisa ser louco por Jesus, precisa ser louco por Deus para segui-lo, para servi-lo. Paz do Senhor, Samuel. Então, muitas das vezes a gente fala assim, como é que eu vou ganhar meu irmão, a minha irmã para Jesus? Isso não é por força tua, isso é por força do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo. Eu lembro que algumas vezes, eu preguei a palavra de Deus para a minha família, muitas vezes, mas não acreditava, falava que eu estava endoidando, E quando eu menos esperava, meu irmão, que foi o primeiro a ser ganhado para Jesus por intermédio da minha vida, Deus usou a minha vida, mas quem ajudou ele, quem fez essa obra foi o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, convencendo ele que ele era pecador e que precisava se arrepender de seus pecados, Mas foi uma coisa assim surpreendente para mim, porque eu jamais acharia que um dos meus irmãos, que era mais incrédulo, era o mais que não ia na igreja, que não mexia com nada, que falava que Deus não existia, que Deus não presta e era muito fechado, E quando ele fala, olha, eu quero saber mais sobre este Deus que você serve, eu quero entender essa palavra que você tanto prega com tanta força de vontade, porque eu tenho visto sua vida mudar, Eu tenho visto que você não é a mesma mais. E eu quero conhecer esse Deus também. Então, gente, não foi porque quando eu quis, quando eu falava, aceita Jesus logo, senão vocês vão pro inferno. Não era dessa maneira, não foi desse jeito. Foi quando, por intermédio do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, convenceu ele. E ele aceitou Jesus. Eu falei, olha, meu irmão, você vai ter que abrir a sua boca e falar. Eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. E assim ele começou. Então ele falou assim, olha, eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. E aí eu falei, agora você precisa crer no seu coração. E esse crer, esse acreditar, esse ter fé, você precisa buscar em Deus. Porque a fé, gente, ela surge também através da prática de ouvir a palavra de Deus. Temos um respaldo bíblico para isso. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todos os dias, ele tirava um tempinho para escutar a palavra de Deus. Eu falava muito, a palavra de Deus para ele, pregava, lia vários e vários versículos, como alguns desses aqui que eu acabei de ler, Marcos, capítulo 16, versículo 16, aí ele já tinha cumprido essa parte que fala aqui em Romanos, capítulo 9, Romanos, capítulo 10, versículo 9, Romanos, capítulo 10, versículo 9, que fala, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ele já tinha cumprido isso aqui, ele já tinha abrido a sua boca e confessado Jesus como o suficiente Salvador. Aí eu já fui agora lá para Marcos, a passagem de Marcos que fala, capítulo 16 e versículo 16 de Marcos, que fala assim, aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Então ele falou, como é que eu faço esse negócio de batizar? Como é que é esse negócio? Eu falei, olha, meu irmão, a gente tem que procurar uma igreja, procurar um pastor, e ali, através da vida dele, ele vai te levar, em algum lugar ali onde tem a água, para que você mergulhe, você entra lá dentro e sai, você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele falou, por que temos que fazer isso? Falei, porque isso é uma ordem de Deus, está escrito aqui.
aquele que crê e for batizado será salvo. Então ele falou, então eu quero também cumprir isso. Aí nós procuramos a igreja, nós procuramos um pastor e falamos com ele, olha, meu irmão quer ser batizado nas águas, ele aceitou Jesus como o suficiente Salvador e ele quer passar pelas águas, ele quer ser batizado. E aí, como o pastor de lá era muito rígido, né, e eu até entendo, porque hoje em dia muitas pessoas têm batizado na emoção e têm largado ao Senhor Jesus muito rápido, né? Então, ele falou assim, olha, eu quero dar um curso para ele. Como eu não posso ficar indo na casa dele todos os dias, porque o pastor, né, dele é cadeirante, ele falou assim, olha, como eu sei que você sabe muito explicar muito bem, eu vou te dar uma apostila que fala de batismo e você vai passar para ele. Então, eu comecei a dar um curso pré-batismo que fala, né? E assim eu fui levando ele na palavra, gente, na Bíblia. Aquela apostila tá comigo até hoje. Porque depois, daqui a pouco eu vou contar a vocês outro testemunho também, né? Da minha irmã também, que se converteu. E ali ele passou pelas águas, hoje ele tá na igreja, né? Ele está fazendo aquilo que a Bíblia diz, está seguindo ao Senhor Jesus. E depois de um tempo, passou alguns anos, né? A minha irmã também começou a ver mudança nele. Já viu mudança em mim, começou a ver mudança nele e falou assim, olha, eu também quero conhecer esse Jesus de vocês, esse Deus que você está servindo. Porque quem não sabe, gente, eu vim de uma família católica. Eu era muito católica, eu era uma pessoa, como diz, a católica do pé roxo, né? Nada contra quem é católico, ok? Alguns seguem muito bem lá, mas só que tem algumas coisas que é vãs, né? Que a Bíblia diz a idolatria. E a gente sempre adorou a imagem, né? Isso, diante de Deus, é abominação. Deus rejeita isso. Está no livro de Isaías, né? Vários capítulos e versículos que fala disso. Mas muitos católicos também estão se convertendo, estão parando de palhaçada, fica se prostrando através de imagens, só clamando ao Senhor nosso Deus por intermédio de Jesus. Porque a Bíblia diz que só há um mediador entre nós, Jesus Cristo. Não existe nós chamar o santo A, o santo B, o santo C, não, gente. Existe só um, Jesus Cristo. Nós não podemos pedir a Deus por intermédio de Maria, ou por intermédio de João, por intermédio de Pedro, não, é por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador da nossa fé. E muitos católicos estão se convertendo, ok? Porque o que vai ser salvo não é placa de igreja. O que vai ser salvo é pessoas que creem em Jesus Cristo. É pessoas que confessam Jesus como o único suficiente Salvador e creem no seu coração que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. E aquele que for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então minha irmã começou a ver mudança em nós e falou, olha, eu quero aceitar Jesus também. Eu falei, olha, irmã, você tem que falar com a sua boca. Ela estava na igreja, né? E ali ela se levantou quando o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Porque é algo rotineiro, é algo que os pastores precisam fazer. Hoje em dia não fazem, mas precisa fazer, né? E ela aceitou Jesus como o único suficiente Salvador e nós ficamos muito felizes, muito grato a Deus por isso. E a partir daí também ela começou a querer entender mais. E ali, para a glória de Deus, o pastor, né, começou também a dar alguns cursos lá, porque não foi só ela que foi batizar, mas foi outras pessoas, né? E também, como eu não morava na roça, né, gente, mas eu morava em Belo Horizonte, eu sempre vinha para estar ajudando ela, dando o ensinamento bíblico. Tanto que depois de um tempo o Senhor falou que era para me voltar para a roça, tanto que eu voltei e estou aqui até hoje, né? Porque eu comecei a ensiná-los a palavra de Deus. Porque o porquê que muita gente sai da igreja? Por que muita gente larga a fé? Porque não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta, gente, não é o que fulano acha, não é o que fulano pensa, não é o que eu acho, o que eu penso, o que a minha mãe, o meu pai, o meu bisavô, o meu tataravô pensava. Mas o que nos liberta é a palavra de Deus.
O que traz fé no coração do homem é ouvir a palavra de Deus. Está lá no livro de Hebreus. Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quantas pessoas hoje não ouvem a palavra de Deus? Quantas pessoas não têm hábito de leitura bíblica? Quantas pessoas hoje não faz um curso, gente, para estudar a palavra, não compra um livro que nos aprofunda mais a entender algumas histórias da palavra de Deus? A gente tem tanta força de vontade, às vezes para comer uma carne assada, às vezes para tomar um refrigerante, sentar no sofá e assistir algo ali, seja um filme, né? Alguns aí até viciados em novela, alguns aí até mesmo gostam de várias coisas, né? Rotineira, futebol, é isso, aquilo outro. E nada contra, gente, quem gosta dessas coisas. Novela, eu já tenho meus... Eu acho isso ilícito. O próprio Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo não convém nós que assistindo aquilo. Porque só tem coisa que não presta. E várias outras coisas também, como séries e filmes, né? A gente tem que vigiar quando a gente tá assistindo. Algumas cenas que passam, a gente tem que pular pra frente. Ficar olhando aquilo. Pra quê? O que vai nos dar aquilo ali? Nada. Então, gente, tudo com ordem e com decência, como diz a palavra de Deus, né? Mas, às vezes, nós não temos essa vontade, esse ânimo de sentar e ler a Bíblia. Eu faço live aqui, gente, e as minhas lives é assim mesmo, mais assim, de ensinamento. É muito raro eu vir aqui pregar, né? Eu gosto de pregar também. Mas o meu chamado mais é de ensinar. Eu gosto de ensinar, eu gosto que a pessoa saia e tenha entendido o que eu tô falando. Porque muitas das vezes, algumas pregações que a gente ouve, a gente não entende. E eu amo que as pessoas entendam o que eu tô falando. E o Senhor Jesus tinha uma preocupação muito grande com isso também. Você pode ver várias passagens de Jesus que tem vários pontos de interrogação. E o próprio Deus também. Por que tinha ponto de interrogação? Você acha que é porque Jesus não sabia? Ou porque Deus não sabia? Não. A pergunta era pra gente analisar o que a gente está ouvindo. Era pra gente analisar o que está sendo falado. Hoje as pessoas não analisam o que ouvem. Hoje as pessoas não analisam o que falam. Que as pessoas falam. Não tem interesse nenhum para a palavra de Deus. Não tem interesse nenhum para as coisas do Senhor. Como é que a gente vai chegar lá? Como que a gente vai chegar lá? Fala conosco. A Bíblia diz que o próprio Deus lá em Oséias, né, capítulo 4, versículo 6, ou capítulo 6, versículo 4, que fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento que Deus está falando não é conhecimento da terra, gente. Igual eu tô fazendo um curso aí, né, para farmácia, alguns fazem curso aí para ser advogado, para ser isso. Não é esse conhecimento da terra, tá falando do conhecimento da parte de Deus. Tá falando do conhecimento dos mistérios do Senhor. Tá falando do conhecimento através por meio do Espírito Santo, que é Ele que te revela. Eu sei que a nossa obrigação é pregar o Evangelho, é falar. Mas quem convence o homem, gente, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem convence o homem que precisa ser batizado nas águas é o Espírito Santo. Quem convence o homem que precisa abrir sua boca e confessar Jesus como o único suficiente Salvador é o Espírito Santo. Quem convence o homem que ele precisa de se arrepender dos seus pecados, morrer para si mesmo, como diz para o velho homem, né, para suas próprias vontades, e nascer para a vontade de Deus, é o Espírito Santo. Eu ensinei muito os meus irmãos sobre isso, gente, porque aquela hora que a gente está passando ali pelas águas, o batismo, nada mais é uma confissão de fé em público, que você aceita Jesus em publicamente. Que você está fazendo um ato, está tendo uma atitude de fé, porque ali é a simbologia que você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Quando você entra dentro da água, é como se você estivesse morrendo para o mundo, morrendo para si mesmo, morrendo para suas próprias vontades, seus achismos.
que o mundo tem pregado e nascendo para a vontade de Deus, nascendo para o que Deus diz, para a verdade que liberta, nascendo para ser uma nova pessoa, uma nova criatura para a glória de Deus. É isso que a Bíblia diz. É isso que o entendimento que a gente tem aprofundado da Bíblia, que é uma confissão de fé em público. Antes eu falava, para que esse negócio de passar pelas águas? Eu sou batizada quando eu fui pequenininha, né? Os católicos têm muito isso, foi batizado pequeno. Pequeno, gente, criança não sabe o que é pecado. Você pode dar um tapa na criança, que depois ela vai estar te abraçando. Ela vai estar te brincando com você, ela vai estar rindo. Por quê? Porque ela não sabe de nada. Um bebê, ainda mais, um bebê chora por fome, um bebê chora por dor, um bebê chora por chorar. Bebê chora porque é a forma dele de se comunicar com as pessoas. Ele sabe de nada. Pergunta o bebê, gente, pergunta a criança o que é certo e o que é errado, eles não vão falar, porque eles não sabem. Como é que eles vão falar? Eu fui uma criança que me batizei, eu tinha 5 anos de idade, mas eu não tinha entendimento nada do que era certo e o que era errado. Por isso que criança tem o ímpeto de fazer coisas que não deve. Por quê? Porque eles não sabem o que aquilo não pode fazer. Quando de nós não foi criança, gente, que a gente ia pra cima de porteira, a gente pulava em cima de coisas altas, a gente não tem medo de altura, a gente não tem medo de fazer certas coisas estripulias. Por quê? Porque criança não tem pensamento do que é certo, do que é errado, do que vai machucar e do que não vai machucar. A criança, né, isso é comprovado na psicologia, na psiquiatria, que a criança, quando ela tem seus 8 anos, alguns amadurecem mais cedo, né, de 12 ou 11 ali, né, alguns amadurecem mais cedo, mas é através de 8 anos que começa a entender. E alguns ainda amadurecem mais longamente. Porque você vai ver aí menino de 14, 15 anos, meninão, não sabe nada da vida. A mente, o QI dele é muito baixo, o QI dela é muito baixo, não consegue pensar, raciocinar. Mas eu quero te dizer que quem convence o ser humano de pecado, do certo e do errado, da verdade e da mentira é o Espírito Santo. Criança não tem entendimento disso. Por isso que quando eu me batizei, quando era petiquinha, não valeu o meu batismo. Que não foi mergulhado, porque o padre joga água na cabeça. A Bíblia manda mergulhar. É bíblico mergulhar. Porque aquele ato ali de mergulhar dentro da água, você está matando a sua vontade para o mundo, matando o seu eu, matando o seu velho homem, e nascendo para a vontade de Deus, nascendo para ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Por isso que a Bíblia é muito clara. É muito claro, é muito simples, gente, entender a Bíblia. Só não entende que não quer. Só não entende que não tem força de vontade. Mas quem faz as pessoas acreditar nisso é o Espírito Santo. Por isso que eu não fico relutando com certas pessoas. O meu papel é falar, você aceita Jesus como único e suficiente Salvador? Mas que Jesus é esse? Aí eu vou falar que é Jesus. Por que eu preciso abrir minha boca e falar que o Senhor Jesus, que eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador? Porque eu falo, é um ato de fé. Por que eu preciso passar pelas águas? Por que eu preciso me batizar? Porque a Bíblia está falando que você precisa se batizar, você precisa... E crer no seu coração, você vai ser salvo. E por que isso? E por que aquilo? Então, tem vários tipos de assunto na Bíblia, gente. E a pessoa precisa ter paciência para aprender. Às vezes eu vejo algumas pessoas que não têm paciência de aprender a Bíblia. As pessoas, elas querem coisas rápidas. Elas querem coisas assim, rapidíssimo, coisa assim, eu quero agora, faça agora. Não é assim. Da mesma forma que nós teve que estudar primeira série, né? Segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sétima, oitava, nono ano, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. A palavra de Deus também é assim. Você tem que ter tempo para aprender ela. Você tem que ter paciência
para entender e aprender ela. Eu vejo algumas pessoas aí, né, com a falta de ânimo e força de vontade de aprender a Bíblia, que prefere ficar na sua zona de conforto e falar: não, eu deixo isso para quem sabe, eu deixo isso para quem quer, eu deixo isso porque eu deixo isso para vocês que gostam de ensinar e gostam de pregar. Para com isso. A Bíblia, quando você aprende, não é só para o outro, é para si mesmo, é para si próprio. Estamos num tempo, gente, que estamos indo pro fim, e a Bíblia fala que vai perecer quem não tem conhecimento, vai perecer, vai ficar com a fé meio lá e meio cá, se não firmar na palavra, se não firmar na verdade que liberta. Eu vejo aí pessoas, gente, estudando tudo que é tipo de curso. E nada contra, viu? Quem faz curso, quem lê outro tipo de livro. Só que eu sou contra pessoas que também não lê Bíblia. Eu sou contra pessoas que não fazem um curso para estudar algumas coisas da Bíblia. A gente tem vários tipos de livro aí barato. R$40, R$20, R$30, R$50. Que você possa ler e você vai compreender mais do que você ler 4, 5 versículos da Bíblia. Porque pessoas ali tirou seu tempo para poder explicar a vocês a palavra mais a fundo. Por que nós temos tanta paciência e tanta força de vontade de assistir filmes que duram 2h30? Algumas séries aí que tem gente que, como diz o outro, maratona, né? Fica aí meses assistindo a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira e sei lá quantas temporadas, mas não consegue ler Bíblia. Isso é pouca vergonha nossa, gente. Isso é pouca vergonha. Isso é falta de consagração. Isso é carnalidade. Você precisa fazer jejum para matar sua carne. Porque se você não jejuma, se você não ora, você não vai ter vontade de ler Bíblia. Se você não vai na igreja, se você não congrega, se você não ceia, você não tem vontade de buscar a presença de Deus. Eu vejo algumas pessoas vendo TikTok aí de noite, noite e dia. Eu vejo algumas pessoas aí, gente, online, 2 horas, 4 horas aí online, passando, como diz, passando pra cima, arrasta pra cima, mas não tem coragem de ler a palavra de Deus, e quando lê, fica naquela desculpa: não entendo nada. Eu tô falando isso, gente, porque eu escuto isso. Eu não tô falando aqui de internet, de cotidiano, dia a dia. Eu escuto de pessoas falando isso comigo. Eu não entendo nada da Bíblia, mas consegue entender o pagode, consegue entender o que é ideologia de sei lá quantas, consegue entender o que é matemática, o que é português, consegue entender o que é ciência, o que é o corpo humano, consegue entender a novela. Nossa, viu o capítulo que foi assim, foi assado, que tal e tal. Consegue entender quais são as temporadas, somente tal da Marvel, né? Povo que gosta de Marvel e consegue falar tudo que é tipo de nome lá, e vai falando os nomes dos poderes que cada um tem, e vai articulando. Né? Você acha que vai ter desculpa lá no céu? Não vai ter, não. Não vai ter desculpa no céu, gente. Deus te conhece. Deus sabe que a gente tem tempo. Eu sei que algumas pessoas falam assim: não tô tendo tempo pra nada. Não tá tendo tempo pra nada, não, né? Mas pra assistir uma série, tá tendo tempo. Pra deitar na cama e começar a assistir um filmezinho lá, tá tendo tempo. Pra ir trabalhar, tem tempo. Pra escovar o dente, tem tempo. Pra comer, pra beber, tem tempo. Pra dormir, tem tempo. Mas pra Deus, não tem. Eu não entendo essas pessoas. De verdade, eu não entendo essas pessoas. Que Deus venha ter misericórdia de nós, né? E mais um testemunho, gente. Também falando, né? Pra quem não sabe, né? A minha mãe, ela mexia, né? Com curanderismo, né? Ela era curandeira, benzedeira, não sei como é que vocês entendem, né? Mas ela mexia com essas coisas.
E eu lembro uma vez ela falando, né, que tudo que ela tinha aprendido, ela ia passar para mim. Se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida, eu tava hoje praticando os mesmos atos, né? As mesmas abominações que um dia minha mãe praticou. Para quem não sabe, né, minha mãe, ela já faleceu, né? Quando eu tinha 15 anos, ela faleceu. E hoje eu tô com 28 anos, então isso tem muitos anos já, né? Mas antes, gente, ela falava que eu tinha que aprender certas coisas, né? Vários tipos de misticismo, vários tipos de reza, de crença que não glorifica a Deus, que não dá a glória ao Senhor nosso Deus, muito menos Jesus, né? E se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, eu estaria seguindo isso. E eu vejo hoje em dia algumas pessoas seguindo, né, o que o pai é, ou o que o pai foi, ou o que a mãe foi. Não siga isso. Siga o que Deus quer que você seja. Siga o que Deus te chamou para ser. Eu não estou falando que você não possa exercer a profissão do seu pai ou a profissão da sua mãe, se for da vontade de Deus, glória a Deus. Mas certas coisas, gente, Deus abomina. Como é que eu ia seguir uma coisa da minha mãe, sendo que aquilo é abominável diante dos olhos do Senhor? Como que eu ia ficar benzendo os outros de mal olhado? Como que eu ia ficar benzendo os outros de cobreiro, disso, daquilo outro, aquela palhaçada danada? Eu lembro que eu era uma criança de muito perguntar, eu sempre fui de perguntar. Eu acho que por isso que Deus trabalha tanto comigo em pergunta. E eu sempre também nas minhas lives, nas minhas pregações, quando eu sou chamada para pregar, eu sempre trabalho com muita pergunta, porque eu fui gerada assim, de perguntar. E eu lembro que eu perguntava à minha mãe, por que, mãe? Você ora aí, você reza aí, né? Eu não falava ora, eu falava rezar. Por que você reza aí pra esse povo de mal olhado, e quando eles vão embora, eles vão bem e você fica mal? E às vezes até nós fica mal. Às vezes a minha mãe, gente, rezava lá, tirava o cobreiro de fulano lá, dos filhos, né? Das mulheres. E quando depois de passava um tempo, nós estávamos cheios de cobreiro. As doenças, as maldições que ela tirava de certas pessoas, vinha tudo pra gente. Hoje eu entendo isso, que era maldição, que era coisa maligna, porque o diabo, ele enganava a minha mãe, né? Ela achava que aquilo era uma ação boa, ela achava que aquilo era uma ação bacana, que ela foi chamada para isso, mas ela não foi chamada para aquilo. Ela foi chamada para glorificar a Deus. Ela foi chamada para dar a glória ao Senhor Jesus. Hoje eu entendo isso, mas antes eu não entendia, e minha mãe também não. E eu lembro que no fim da vida da minha mãe, a minha mãe ficou muito doente. A minha mãe, gente, ela tinha 47 anos quando ela faleceu. E quando ela passou por um processo, ela ficou com 45 quilos, sendo que a média dela ali era 55. Ela tava com 45, ela tava tipo igual a criança, tão magra que estava. Por quê? Porque estava caçando uma fé vã. Porque estava caçando algo que não glorificava a Deus. Eu quero te dizer aqui hoje eu entendo o que minha mãe passou, o que minha mãe viveu. E eu quero te falar uma coisa. Eu não sei se dentro da sua casa, se no seu âmbito de família, você tem alguém que passa por isso. Mas ore a Deus, peça a Deus graça, peça a Deus misericórdia, para que você seja um instrumento de Deus para libertar a vida dela, para libertar a vida dele. Porque aquilo não traz nada de bom, aquilo só traz coisa ruim. Eu falo por experiência própria. Minha mãe vivia de idolatria, vivia de fazer coisas de misticismo, aquela coisa danada. E o fim da vida dela não foi legal. O fim da vida dela foi ruim demais. E tem muita gente por aí assim. Às vezes não é conhecido ou conhecida como curandeiro, ou a curandeira, a bezedeira, sei lá como é que fala. Mas é o feiticeiro, que é pior ainda, né? Tudo é ruim. Tudo é o capeta que gosta. Mas ainda pior ainda, aquele que fica lá fazendo obra más pros outros. Quanta gente aí agora, a gente fazendo trabalho em cachoeira, fazendo trabalho em cozinhada, fazendo coisas que só Deus para ter misericórdia.
pegando aí tudo que é tipo de coisa, de misticismo, e levando a pessoa pra matar, destruir a vida daquela pessoa. E eu vou te falar, macumba pega. Se você não tiver com Deus, ela pega. Macumba, meu filho, tem gente que eu achando engraçado, tem gente que fala assim, eu não acredito em macumba não. Macumba não pega em mim porque eu não acredito. E quem disse pra você que você precisa acreditar em macumba pra ela pegar? Macumba pega, meu filho, se a pessoa fazer, você te dando brecha, rebenta contigo. Não precisa crer, acreditar. Tem gente que fala, não acredito no diabo, e quem disse que você precisa acreditar em diabo pra ele existir, ele existe. Independente se crer ou não crer, ele existe. Eu fico vendo hoje em dia, gente, um povo que fica como é que fala? Afrontando o feiticeiro, afrontando o macumbeiro, ou até mesmo afrontando o diabo. A Bíblia diz que a gente não pode ficar com essas palhaçadas, não. A Bíblia é clara em dizer que o diabo, ele tem poder. Ele só não tem poder mais do que Deus. Se ele me defende, se ele te defende, é por causa de Deus. É Deus que defende você. Não deixa que o maligno te toque. Não deixa que o diabo te toque. Mas não brinca com o diabo, não. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E esses feiticeiros, como diz a Bíblia, como a Bíblia fala, macumbeiro, sei lá, tudo que é tipo de gente que faz obras más, a Bíblia fala que se eles não se arrepender, eles vão ter o que merecem. Não fica suntando pessoas que fazem certo tipo de coisa, não, gente. Vocês não vai ter vida boa. Não fica olhando, observando, fulano tá assim, fulano tá assim. Deixa. Peça a Deus misericórdia da vida dele, peça a Deus misericórdia da vida dela, mas sai fora. Se possível for, faça até oração para que Deus te blinde, que Deus te esconda dos olhos do inimigo, porque o inimigo é tão mau, gente, que ele fica te rodeando. Quando você estiver menos esperando, é a hora que ele te ataca. Está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós temos que revestir da armadura de Deus. E tem uns versículos lá que fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista este mal que tem acontecido, que você tem visto. Para de ficar dando atenção, para de ficar querendo bater de frente, porque você vai sofrer. Você vai. Se você não vigiar aí, o diabo te toca, o diabo te destrói. Por isso seus olhos têm que estar fitos em Deus. Por isso os teus olhos têm que estar no céu. Por isso os teus olhos têm que estar em Jesus. Porque se os seus olhos não estiverem em Jesus, você perece. Você perece. Você já teve essa experiência de ver certas coisas por aí, que essas obras é feita? Às vezes um prato de farofa, às vezes umas galinhas pretas amarradas do pé à cabeça. Às vezes as pessoas veem isso, gente, mas não fica dando atenção a isso. Tem gente que vai lá e chuta. Tem gente que vai lá até come. Eu já vi gente falando que vai comer aquilo. Eu já vi gente aí falando que é crente em rede social, comendo o prato do bicho, afrontando lá. Eu como, não vai me fazer mal, não vai fazer mal. Deus não manda fazer isso, gente. O próprio Deus, por intermédio do anjo Gabriel, olha pra você ver, e o anjo Gabriel tem poder. Ele falou assim: olha, Satanás, que o Senhor te repreenda. Nem ele, que tem poder, ousou bater de frente com o inimigo, mas falou: olha, o Senhor te repreenda. Por que nós quer bater de frente com o diabo? Por que nós quer dar um de bom demais ou boa demais? Ai, eu tenho poder e sai pra lá e eu piso na cabeça dele. Você não pisa na cabeça de diabo se você não tiver Jesus. Você não pisa na cabeça de escorpião, de serpente, se você não tiver o poder e a glória de Deus na sua vida. Você não faz nada disso. Se você não vigiar e não orar, o diabo te destrói. Se você não vigiar e não orar, o diabo tem como te atacar. A Bíblia diz que ele vem com seus dardos inflamáveis para matar, para te destruir. Tem muita gente que às vezes sente dores fortes no corpo, dores fortes na cabeça. Eu vou te falar,
pode orar e pode repreender em nome de Jesus, que muitas vezes é dardos inflamáveis do maligno. Porque nossa luta, gente, diz Paulo na palavra de Deus, que a nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, a nossa luta é contra potestades, espíritos malignos, demônios, hortes da maldade, que está até mesmo nas regiões celestiais. Sabe quando a Bíblia está falando que está até mesmo nas regiões celestiais? Até na hora que você faz um ambiente de oração, até mesmo na igreja, tem gente que é setado. Às vezes a pessoa está pregando, orando, ou às vezes chorando, sei lá, alguma coisa acontece e a pessoa é setada. Fulano jogou aquela indireta para mim, aquela palavra lá, ela ficou jogando para mim porque conhece a minha vida. Seta do diabo puro na vida da pessoa. A Bíblia é clara em dizer hortes da maldade, até mesmo nas regiões celestiais. Quando você começa a orar, quando você faz um ambiente espiritualmente falando, entra na presença de Deus para orar. Se você não vigiar, você não consegue orar. Você não consegue, porque o diabo fica te trazendo desânimo, cansaço, pensamentos que não provêm de Deus. Sabe como é que você entra na presença de Deus? Para que o diabo saia, para que o diabo seja repreendido na hora, no nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus. Começa a adorar a Deus. O diabo não aguenta adoração. Diabo suporta, gente, oração. Ele pode ver gente orando e que não tá nem aí, tem hora. Ele fica até rindo. Ele não tá nem aí com conhecimento nosso. Coisa que a gente entende da Bíblia, de aramaico, hebraico, grego. Sabe o que o diabo não suporta no crente? A adoração ao Senhor. Uma vida santificada e lavada no sangue de Jesus. É isso que o diabo não suporta. Diabo não suporta gente que fala bonito. Diabo não tá nem aí com gente que fala bonito, que prega bem, que canta bem, que tem uma voz maravilhosa, que quando canta toca todo mundo. Ele não tá nem com isso. O que ele fica mal, o que ele bate em retirada, que ele foge, é de pessoas que vigiam, pessoas que têm santidade, uma vida de santificação e uma vida de rendimento ao Senhor. Você tem hábito de adorar a Deus? Eu não estou falando só adorar na igreja lá, o Senhor lá na igreja, não. Eu estou falando você orar e adorar o Senhor dentro da sua casa, no seu trabalho. Você já teve experiência de às vezes você tá sozinho ou sozinha lavando a vasilha, sei lá, lavando uma casa, dobrando uma roupa, e você começar ali a adorar o Senhor? Você e Deus, Deus e você começa a adorar e você sentir a presença de Deus? É isso que o diabo não suporta. O que faz o diabo bater em retirada é vida de adoração. É um coração rendido ao Senhor. É um coração que ama a presença de Deus mais que tudo. É um coração que, sem a presença de Deus, ele não aguenta, ele não suporta, porque ele quer a presença de Deus. Lembra do salmista Davi? Por que Davi errou e pecou e fez tanta coisa que não presta? Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não aceitava ficar sem a presença de Deus. Ele não aceitava ficar sem a alegria da salvação. Está a prova disso no Salmo 51, que ele ora, ele canta em forma de oração e fala: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito e nem a alegria da sua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. Tira, Pai, o meu coração do charco de lodo, do lamaçal. Guia-me, Senhor, pelas veredas da tua justiça. Guia-me, Senhor, para o caminho eterno. Isso é um coração rendido. Isso é uma oração de rendição ao Senhor. Você já percebeu, gente? Eu não sei se vocês é assim, mas eu sou assim. Quando eu começo a ver que eu tô sentindo que tô muito fraca espiritualmente, sentindo
vazio, aquela solidão. Parece que quando você ora nada acontece, parece que quando você ora você não sente nada. Eu fico meio preocupada com aquilo. Eu começo a pedir: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala para você entrar na presença de Deus com orações e súplicas. Suplicar isso. A Bíblia também fala para você se humilhar na presença de Deus. Se humilhar é isso. Fala: Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda aqui, porque assim, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia é clara em dizer que quando você se humilha, quando você entra na presença de Deus com súplicas, pedindo a Deus misericórdia da sua alma, pedindo a Deus misericórdia da sua vida, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, perdão pelas suas iniquidades, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor poder, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor a presença dEle, pedindo ao Senhor o Espírito Santo. Gente, ele não rejeita um coração contrito. E quando a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração contrito, é isso. É um coração que se rende a Ele. É um coração que se abre para Ele entrar. Mas quantas pessoas têm perdido isso, a essência disso, a essência de adoração a Deus? Às vezes tinha gente que era tão sensível à voz de Deus que às vezes lavando a vazia, conversando com Deus, chorava. Às vezes lavando a roupa e chorava na presença de Deus. Às vezes cantando um hino, falava em mistério, em línguas ali, e era arrebatada no poder e na glória de Deus. Mas hoje o povo esqueceu isso, acabou isso. Tinha gente que tinha tanta facilidade de ouvir a voz de Deus, gente que levantava com tanta facilidade de madrugada, orava sem achar que é sacrifício, orava por gostar, falava com Deus porque amava tirar aquele tempo de oração de madrugada e ouvir a sua doce voz. O povo esqueceu isso. E Deus tem saudade disso das pessoas. Deus tem saudade disso em você. Deus tem saudade disso em mim. Quando a gente não achava que era sacrifício levantar para orar na madrugada. Quando a gente não achava que era sacrifício jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias só na água. Deus está com saudade de gente que não achava que era sacrifício subir nos montes e falar com Ele. Deus nunca achou e Deus nunca desagradou de pessoas que não achavam que era sacrifício ir na casa do Senhor todos os dias de culto. O povo custa ir num dia de culto. E quando vai, a mente dele, a alma dele está grudada lá fora. Vai na igreja, às vezes fala de todo mundo. Fala do hino que foi ruim. Fala da pregação que não foi boa. Fala: não, aquela igreja não tá com nada, aquela igreja tá fria, a igreja tá assim, a igreja tá assado. Deus não tá agradando desses corações mais. É melhor ficar em casa do que ir pra igreja e ficar lá pecando contra as pessoas, julgando as pessoas, julgando um, julgando outro. Às vezes a pessoa não faz, gente, a pessoa não canta, mas fica lá julgando quem canta. Alguns não faz isso aqui que eu faço isso aqui nas lives, mas julga quem faz. Tem gente que nunca pregou na vida, nunca abriu uma Bíblia para ler o versículo da Bíblia para alguém, nem para si próprio, mas fica julgando quem faz isso. Para que julgar se Deus manda ir de pregar o evangelho a toda criatura? Quem não faz isso está de desobediência. Sabia disso? Que se não fazer isso, estamos de desobediência. Se você não pregar o evangelho, seja para uma pessoa, na sua vida você está em desobediência? Está na Bíblia, ir de pregar o evangelho a toda criatura, é ordem de Deus. Às vezes a gente não prega nem pra gente próprio, mas julga quem está pregando. Eu vejo algumas pessoas aí, gente, que senta pra falar de crente.
Ah, não, eu saio de perto porque eu tenho giriza, gente, de verdade. E isso não é bom. Porque a gente acaba pecando quando a gente vai falar de certas situações e coisas das pessoas. A gente peca em falar. Porque a Bíblia manda você não levantar falso testemunho. Ah, Ana, mas é verdade o que fulano fez? Deus não está mandando se foi verdade ou se não foi verdade. Não é para falar. Falar mal dos irmãos não pode. Mas o que eu faço, Ana? Ora para ele. Ora para ela. E hoje é uma raça, é um grupo de povo que diz crente, mas senta para falar de crente. Alguns irmãos de certa placa A senta para falar da placa B, ou a placa B fala da A, e vira aquela bagunça, sendo que era para estar ajudando uns aos outros, orando uns para os outros, intercedendo uns para os outros, mas está matando o outro com a língua, falando mal. Ah, você viu como é que fulano tá metido? Você viu como é que fulana tá metida? Fulana tá se achando, né? Fulano tá se achando. Oh, gente, eu acho engraçado. Porque quando a gente era do mundão, vou falar bem rasgado assim, a gente não importava quando um dançava forró mais do que o outro, a gente achava era bonito, né? Você viu? Fulana dança demais. Você viu? Fulana ou fulano dança demais. Eu quero aprender com ela, eu quero aprender com ele. Mas hoje os crentes não. Quando você prega mais ou você canta mais que ele, você vira alvo. Você vira alvo de fofoca. Você vira alvo de deixar achar que você é metido, que você é metida. Por que o povo do mundo não faz isso? O povo do mundo fica aplaudindo. Quando é do mundo, eles ficam aplaudindo. Se a pessoa canta bem demais, você viu que fulano cantando bem. Nossa, eu quero aprender com ele, eu quero aprender com ela. Você viu o que fulano faz? Quero aprender com ele, quero aprender com ela. Mas os crentes é a competição, é a xingação um ao outro, falação mal do outro, aquela picuinha, aquela desunião. A Bíblia diz, né, nos Salmos 132 ou 32, que eu não estou me recordando agora, mas tem uns salmos que fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Um povo desunido, um povo que não dá a paz do Senhor, um povo que vira as costas para o outro, fecha a cara e quer entrar no céu, quer morar junto com o outro lá com Deus, mas demora. Se aqui na terra você não suporta ele, por que no céu você vai suportar? Se aqui na terra você não pra tanto faz, tanto fez ele aí, você vendo ele ou não, você acha até melhor quando você não vê? Por que você acha que vai morar no céu junto com ele? Ou junto com ela? Não vai, gente, dessa maneira não vai. Tem que mudar esse coração, tem que mudar esse sentimento. Tem que pedir Deus misericórdia. Eu fico pensando assim de vera. Às vezes, quando a gente era do mundão, que eu falo isso por experiência própria, gente. Nunca fui de beber e fumar e farrear assim, vocês estão pensando não. Mas eu gostava muito de dançar forró. Quando eu fazia aniversário de família, quando eu tinha festa de casamento e família, a gente ia. Porque antigamente não era essas palhaçadas desses forró aí, safado que tem hoje demais não, gente. Os forró de antigamente era um povo assim que era mais sério, um povo assim que dançava lá às vezes com o pai, com o irmão, com o primo. E o pai às vezes olhando, a mãe também olhando, sentada lá olhando. Mas não era essa bagunça de hoje. Que também tudo é errado, né? O atrás e o agora. Tá só piorando, as coisas só pioram. Mas aí eu gostava muito disso, de dançar às vezes. Porque festa de casamento antigamente também não é igual hoje, não. Festa de casamento ficava 3 dias farreando. 3 dias comendo, bebendo e dançando forró. Era desse jeito, o povo levava sanfona, levava violão e virava aquela festona lá que o povo gostava. E eu lembro que eu ficava até a noite clarear dançando. Eu lembro que
Eu dançava com meu pai, dançava com meus irmãos, dançava com os velhos que chegavam lá também, dançava com os novos também, dançava com mulher. E era aquela coisa assim, a gente dançava por prazer, gente, a gente gostava de dançar. Aí eu fico pensando hoje em dia, né? Tá até de madrugada. Mas hoje a gente não consegue levantar e orar de madrugada. E quando a gente vê alguém orando na madrugada, ou que você conta alguém e fala, não, fulano, eu oro na madrugada. Eles falam assim, você tá se achando. Fulano tá mentindo. Fulano quer ser mais crente que o outro. Fulano quer ser mais santo que o outro. Que isso, gente? Mas quando era do mundão, aplaudia o outro. Sentava e aplaudia o outro fazer o errado. Mas hoje ninguém tá querendo te aplaudir quando você tá fazendo certo. Por que isso, gente? Que povo de Deus é esse? Eu fico feliz demais, gente. Quando eu vejo alguém, eu não gosto quando eu vejo gente pregando heresia. Eu não gosto quando eu vejo gente fazendo coisas que vai contra a palavra. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse, se você acrescentar ou diminuir a palavra de Deus, vai ter consequência. Isso eu não gosto, não agrada. Mas eu gosto de ver gente aí que era, às vezes, não prestava pra nada. Fazia coisa que não presta lá no mundão. Mas hoje está pregando a palavra, eu gosto disso. Eu gosto de ver gente aí pregando na internet, gente, palavra de salvação. É muito raro você ver. Você vê live aí de ganhar dinheiro. Você vê live aí pra bater meta. Esses dias meu TikTok tá até flopado. Eu não sei por causa de quê. Porque se querendo que a gente batalha, quer ficar entrando outra pessoa aqui, dependendo da pessoa, como é que ela vai entrar junto comigo aqui? Porque senão eles querem cortar os seus vídeos, suas lives caem, fica travando. Eles querem que você ganhe dinheiro para que eles ganhem também. A plataforma quer fazer isso. Eu vejo certas pessoas falando que é crente, gente. E entra aí nas redes sociais, às vezes eu irmão vê uma irmã pregando, fica pia lá, querendo se achar. Pia lá o outro. Mas quando era do mundo, sentava e ficava aplaudindo ela e ele quando eu tava dançando forró, cantando o Amado Batista, cantando o Eduardo Costa. Eu não entendo isso, não. Eu não sei o que esse povo de Deus fala que é de Deus. Eu não entendo, gente. Em nome de Jesus Cristo, tenha compaixão do próximo. Tenha misericórdia do próximo. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe, né, gente, que no comecinho aqui, tem um ano que eu faço live aqui no TikTok. E eu comecei com 32 pessoas. E eu tinha um receio muito grande de vir pra internet. Mas aí Deus foi tocando no meu coração e fala, ô Ana, prega a minha verdade, porque tem muita pessoa pregando mentira aqui, gente. É só vocês arrastar pra cima que vocês vão ver live aí, até de gente lendo lendo carta. Por que a gente não pode fazer uma live pregando a verdade? Ah, não tá querendo se achar. Ah, tá querendo ser mais do que os outros. Aí só porque agora bateu 10 mil de gente aí, seguindo eu. Aí algumas pessoas entram aí e falam assim, ah, tá querendo aparecer. Ah, tá querendo isso, ah, tá querendo aquilo. Mas a conta lá do que tá adorando Satanás pode crescer, né? E você fica lá olhando ainda. Fica dando ibope. Como diz o outro. Eu vejo certas pessoas e vendo vídeo de gente, de jogador, de futebol, disso, daquilo, aquilo outro. Eles podem, né? Bater 1 milhão de views. Eles podem, né? Ficar aí adorando o diabo e dando ibope. Esse tal de bruxo aí que fica famoso com crente também ajudando ele. Mas a gente não pode pregar a palavra de Deus, não, que a gente quer se achar. Vai pra Bíblia. Jesus era famoso não porque ele queria. Jesus era famoso porque o povo fazia o nome dele conhecido. E não tô querendo ser famosa, não. Tô querendo fazer Jesus ser famoso, conhecido aqui. Eu tenho uma raiva, gente, quando o homem vem ficar me dando em cima de mim. Eu não gosto disso, não. Eu já mando a real. Não tô caçando essas conversas, não, Ivarão. Irmão,
Essas palhaçadas, não. Todo mundo que me conhece sabe. Eu vou conversar com você, te tratar bem, mas eu também quero ser tratada bem, com respeito. Com essa palhaçada, perguntação da vida da gente. Nunca me viu pessoalmente? Palhaçada? Bobajada? Pra que saber da minha vida, gente? Eu tô custando cuidar da minha vida e tem gente querendo cuidar dela? Pra mim? Não! Falar, oi, tudo bem, fulano? Como é que você tá? Bater um papo? Como é que é? Ah, não entendi certa coisa lá da Bíblia que você falou. Ok. Eu tenho o maior prazer de ensinar as pessoas, de tomar ali um certo tempo meu e explicar a Bíblia. Mas fica querendo falar, você tem namorado? Você tem quantos anos? Não sei o que, não sei o que lá. Onde você mora? Pra que isso? Não, mas aí eu tô interessado no seu. Tem que invertir, meu filho. Como diz o outro fica interessado, tem que invertir. Aí eu fico vendo gente, tem brincadeira. Tem uns homens aí que ficam mandando mensagem pra mim ir lá na cidade deles. Que conversa mais doida. Que conversa mais doida. Da onde que eu vou bater de viagem aqui, pegar um avião, ou ônibus, alguma coisa do tipo, pra ver fulano. Nossa, o fulano deve ser uma estrela, né? Pra mim fazer um trem desse, vou fazer isso não, gente. Tô custando cuidar da minha vida. Tô custando pedir Deus misericórdia da minha alma pra me poder ser salva. Tendo aqui compaixão de certas almas, de certas vidas, para que Deus tenha compaixão de você também, para que você seja salvo. A minha preocupação maior aqui é que pessoas venham a ser salvas, que pessoas venham aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, que pessoas venham entender a palavra. Com tanta heresia hoje sendo pregada, com tanta mentira hoje sendo pregada, as pessoas ficam incomodadas quando você está pregando a verdade. Para com isso. Vai orar pro fulano. Vai orar pro fulano, vai pedir Deus misericórdia dela, vai pedir Deus misericórdia dele. Pede Deus graça para ela, pede Deus graça para ele, que ele continua mais pregando, que ela continua mais pregando, que ela não saia da presença de Deus, que ele não saia da presença de Deus. É isso. Amém, meus irmãos? Mas, gente, eu não gosto muito de fazer live assim não, justificando, falando minha vida não. Mas porque tem hora que eu não tô aguentando mais, eu tenho que falar. Pra desabafar, como diz o outro. Porque é muita besteira. É muita falta de senso tem as pessoas. Vamos orar, gente, pra gente finalizar esta live. É verdade, Samuel, não é fácil não tô brincando não, gente. O povo vem aqui, vê o rostinho bonito e fala, não vou lá mexer com ela, vou mexer com... Não. Vem com esses papos de ovo, basta até bloquear. Tinha um aí que vinha estar dentro da minha live e danava falando, meu amor, te amo, não sei o que, não sei o que. Fala, credo que você ama, mano. Tem que bloquear. Tem certas pessoas aqui que ficam falando coisa demais, xingando, quebrando pau, e eu bloqueio porque eu não sou obrigada a escutar certas coisas. Eu tô aqui pra pregar a palavra, não pra ficar escutando insultos. Nem pode ficar fazendo isso, que o TikTok também bane a plataforma da pessoa, né? Então às vezes eu até bloqueio ou silencio pra te prevenir também, né? Amém, gente? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Pai, eu sei que nós estamos num tempo, Deus, se a gente ter paciência, se a gente não tiver amor, a gente perece também.
Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, traga amor no nosso coração pelo próximo, paciência também, Deus. Que o Senhor venha nos dar sabedoria ao falar. Que o Senhor venha perdoar também, Deus, às vezes as nossas formas de expressar certas coisas. Em nome de Jesus Cristo, porque não queremos que ninguém seja, como diz a Bíblia, que a gente seja pedra de tropeço para certas pessoas, mas que a gente venha ser luz para iluminar o caminho das pessoas. Que a gente venha ser sal, não para salgar a vida das pessoas a ponto delas sucumbir, mas que a gente venha ser sal, como diz a palavra, para dar gosto à vida das pessoas. Que a gente venha ser, Pai, conforme o Senhor quiser. Pessoas, meu Deus, prudentes, pessoas sábias e pessoas, Pai, principalmente que tenha misericórdia e compaixão do próximo. Essa é a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. O irmão tá dando aí a paz do Senhor Jesus, né? Adriano, paz do Senhor, boa tarde. Fique com Deus, gente. E até uma próxima live, em nome de Jesus. Obrigado, Samuel, viu, por ter ficado até agora aqui na live, né? Curtindo. Ao Henrique também. E todos os demais irmãos, viu, gente? Muito obrigada. Que Deus te abençoe e te guarde.